Olá, estamos aqui para a nossa aula específica sobre ação rescisória no processo do trabalho. Então, a primeira questão que a gente tem que suscitar é que a ação rescisória não é um recurso. A ação rescisória, na verdade, é uma ação autônoma de impugnação. E ela tem por objeto a anulação da coisa julgada material. Vocês vejam claramente que não se trata meramente de declaração de nulidade, mas sim a anulação da coisa julgada material. Vale dizer, apenas pode ser objeto de ação rescisória, via de regra, os processos que são extintos com resolução do mérito. E aí, na aula de hoje, a gente vai trazer todas as hipóteses de ação rescisória que são previstas no Código de Processo Civil, que é aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho, e a gente vai ver também diversas súmulas, porque o Tribunal Superior do Trabalho tem inúmeras súmulas a respeito da ação rescisória. Então, a gente vai ter essa visão geral e o entendimento específico do TST a respeito das hipóteses de incidência da ação rescisória. Tudo bem. Primeira coisa a gente saber e se recordar na realidade é que na ação rescisória nós temos o juízo rescindente e o juízo rescisório. Qual é a diferença de juízo rescindente e juízo rescisório? No primeiro, no juízo rescindente, se julga a pretensão de quê? De rescisão da sentença. Se procedente esse pedido de juízo rescindente, passa-se à segunda etapa, que seria o juízo rescisório, que nem sempre vai ocorrer. E o que é o juízo rescisório? É aquela questão de ser proferido um novo julgamento. Então, quando se fala na ação rescisória, sempre tem que ter-se em mente os dois pedidos, juízo rescindente, que vai estar presente em todos os casos, e o juízo rescisório, que a depender de caso a caso concreto, vai estar presente ou não. No entanto, sempre vai ser objeto de pedido do autor na petição inicial da ação rescisória. Então, a primeira coisa, e uma das mais relevantes, é a gente sempre lembrar, e que cai muitas vezes em primeira fase de concurso, é saber, olha só, objeto de ação rescisória são os processos que levam à extinção com resolução de mérito. Então, apenas sentença de mérito é objeto de ação rescisória. Mas aí, a esse respeito, é importante que a gente mencione uma súmula, vocês vão ver essa súmula na tela daqui a pouco, é a súmula 412 do TST. Vejam aí na tela. Ação rescisória, sentença de mérito, questão processual. Pode uma questão processual ser objeto de rescisão, desde que consista em pressuposto de validade de uma sentença de mérito. Então, vocês veem claramente que, regra geral, a questão processual, uma sentença que leve e o julgamento seja de uma questão processual, não vai ensejar ação rescisória, desde que, na hipótese, a questão processual seja pressuposto de uma decisão de mérito. Então, aí, nesse caso específico, conforme o entendimento do TST que vocês acabaram de ver, é cabível a ação rescisória. O rol de possibilidades da ação rescisória, ele vem previsto no Código de Processo Civil. E qual é o artigo do Código de Processo Civil que trata de ação rescisória? O artigo 485 do CPC. Pergunta-se. Bom, aquele rol que está ali no 485 do CPC é taxativo ou é exemplificativo? E aí a doutrina se firma no sentido de aquele rol ser taxativo. Então, se a hipótese, o que se presume, e a própria Constituição protege a eficácia da coisa julgada, salvo alguns casos específicos previstos na própria legislação, que uma das hipóteses dela é a ação rescisória para se rescindir o conteúdo de uma coisa julgada material. Tá, mas apenas nas hipóteses expressamente autorizadas por lei. E quais são essas hipóteses? As hipóteses do artigo 485. Essas hipóteses do artigo 485 do CPC, portanto, não podem ter uma interpretação ampliativa. A interpretação é restritiva, são apenas números clausus, a interpretação daquelas hipóteses de ação rescisória. Tá. Vamos ver aí na tela o que fala o artigo 485 do CPC. A sentença de mérito transitada de julgado pode ser rescindida quando? E aí vocês vejam aí na tela
9 incisos de hipótese de rescisão que são previstos no Código de Processo Civil. Nós veremos nessa aula todos esses incisos. Então, vamos aqui. Primeiro inciso, que fala justamente da possibilidade de o juiz prolatar a sua decisão, movido por prevaricação, concussão ou corrupção. Vocês vejam que a hipótese do inciso 1º do artigo 485 do CPC, ela é uma hipótese que prevê crimes. E esses crimes, eles vêm previstos no Código Penal. Então, é importante que a gente vá para o conceito legal desses crimes para poder explicar para vocês. Então, vocês vejam aí na tela, prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. É o 319 do Código Penal. Concussão, exigência para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. 316. E a corrupção passiva, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou aceitar a promessa de tal vantagem. 317 do Código Penal. Então, nós temos aí as 3 hipóteses previstas no Código Penal, que dão margem à ação rescisória. Por quê? Porque o juiz que prolatou esteve, na realidade, cometendo um desses crimes. Então, esse é o primeiro inciso. No segundo inciso, nós temos a questão de impedimento ou incompetência do juiz da causa. Aí vocês vejam claramente. Em primeiro lugar, é preciso que a gente estabeleça e se recorde diferenciação de impedimento e suspeição. Por que é importante? A suspeição, ela não enseja ação rescisória. Então, assim, o juiz era amigo das partes, é de caráter subjetivo, configura hipótese específica do Código de Processo Civil como suspeição de juiz, mas não foi arguída pela parte, transitou em julgado e, finalmente, não é objeto de ação rescisória. Agora, a incompetência, que são o impedimento, que são fatos que são previstos de forma objetiva, como, por exemplo, o parentesco, ele gera impedimento e esse impedimento, caso não seja suscitado no momento oportuno, vai ser verificado posteriormente. Na ação rescisória pode ser suscitado o impedimento do juiz como hipótese de ação rescisória. Além disso, a incompetência. Lembrando que a incompetência, que é objeto da ação rescisória, evidentemente, é apenas a incompetência absoluta. Por que apenas a incompetência absoluta? Bom, porque a incompetência relativa, ela prorroga-se. Ou seja, se a parte não formula o pedido específico de exceção de incompetência em razão do lugar, que é a forma adequada para se suscitar a incompetência relativa, nós não teremos mais como impugnar. Por quê? Porque houve prorrogação de competência a partir do momento em que a parte não argue a incompetência relativa, é a razão do lugar, por exemplo. Então, isso não dá margem à ação rescisória. O que dá margem à ação rescisória é aquela incompetência absoluta. Vem a pergunta. No caso da incompetência absoluta, que deu margem à ação rescisória, nós temos juízo rescindente, evidentemente, mas nós temos juízo rescisório? Não, nós não temos juízo rescisório. Por que não temos juízo rescisório? Porque o que vai fazer o tribunal? Na hora que o tribunal... Porque as ações rescisórias são ações de competência originária dos tribunais. Na hora que o tribunal verificar que sim, realmente é hipótese de incompetência absoluta, nós vamos dar provimentação rescisória, ele vai remeter para a justiça competente. Então, o tribunal não vai proferir novo julgamento sobre a matéria, justamente porque está ali reconhecendo a incompetência daquele ramo do Poder Judiciário para proferir aquela decisão. Então, é a segunda hipótese prevista no artigo 485 do CPC para configuração de ação rescisória. Bom, aí a gente passa para a terceira hipótese, e a terceira hipótese é dolo ou colusão. Então, o que
é dolo e o que é a colusão, que vão dar margem à ação rescisória. A primeira coisa em relação ao dolo é que a parte ela tem que demonstrar o nexo de causalidade entre o dolo e o resultado da sentença. Então, vejam só, não basta que a parte, por exemplo, omita uma prova. Isso não configura dolo que vá ensejar uma ação rescisória. Então, na verdade, o vencedor, para que se seja imputado dolo, ele vai ter que ter adotado um procedimento concreto e esse procedimento concreto intencionalmente realizado para, por exemplo, impedir a realização da prova, né? Um subterfúgio. E não apenas não apresentar uma testemunha ou não apresentar um documento, mas ele escondeu o documento, ele fez com que aquela prova não pudesse ser produzida nos autos e aí, nesse aspecto, ele agiu com dolo. Ou a outra hipótese é a hipótese de colusão. Vejam que quando a gente fala de colusão, que é acordo entre as partes para fraudar, na realidade, o próprio juiz, na primeira abordagem, ele poderia ter verificado a colusão entre as partes. É dever do juiz impedir que as partes se valham do processo para obter objetivo ilegal. Só que acontece que várias vezes o juiz não consegue perceber que as partes ali estão em conluio para obter um objetivo ilegal. E aí, nessas hipóteses em que o juiz, em primeiro grau, lá ali não percebeu, a parte depois prejudicada pode vir e arguir isso em sede de ação rescisória. Lembrando, muitas vezes esse conluio, essa colusão entre as partes, não necessariamente implica que as duas partes foram para o processo originário. Por que não significa isso? Porque pode acontecer que, olha, um ajuiza a ação e o outro deliberadamente deixa a ação correr a sua revelia para, eventualmente, haver alguma vantagem. Então, haver desvio de patrimônio, aí uma empresa não contesta determinada ação para que seja provido o pleito autoral, nem indenizações exorbitantes, com o objetivo justamente de fraudar credores, por exemplo. Então, a colusão, ela pode ocorrer pela ação dos dois na ação originária ou pode ocorrer por a omissão de um dos lados. De qualquer forma, tanto o dolo de uma das partes em detrimento da outra, quanto a colusão de ambas as partes, são motivos para ajuizamento da ação rescisória, ajuizamento e provimento da ação rescisória. Bom, explicada de uma forma geral, a hipótese do inciso 3º do artigo 485 do CPC, é importante que a gente veja uma súmula específica do TST a respeito de dolo. Vejam na tela. Ação rescisória. Dolo da parte vencedora em detrimento da vencida. Não caracteriza dolo processual a parte prevista no 485 terceiro do CPC, o simples fato de a parte vencedora haver silenciado a respeito de fatos contrários a ela, porque o procedimento por si só não constitui ardil do qual resulte cesseamento de defesa e, em consequência, desvia o juiz de uma sentença não condizente com a verdade. Se a decisão rescindente é homologatória de acordo, não há parte vencedora ou vencida, razão pela qual não é possível sua destituição, calcado no inciso 3º do artigo 485 do CPC, dolo da parte vencedora em detrimento da vencida, pois constitui fundamento de rescindibilidade que supõe solução judicial para a lei. Então, vocês vejam que a súmula do TST é bem elucidativa acerca da interpretação que é feita a partir do artigo 485, e inciso 3º do CPC. Tá. Passamos, então, para o inciso 4º, e o inciso 4º fala de quê? Coisa julgada. Então, evidentemente, a coisa julgada poderia ter sido arguída e levado à extinção do processo, do segundo processo, sem resolução do mérito, é uma hipótese específica do artigo 267 do CPC, então levaria o segundo processo à extinção sem resolução do mérito. No entanto, acontece hipóteses em que a parte não suscitou, o juiz não sabia e o juiz foi lá, proferiu uma nova decisão. Pergunta-se: tem a primeira decisão, transitou em julgado. Segunda decisão, transitou em julgado. E aí?
Qual a coisa julgada que vai prevalecer? Bom, o entendimento majoritário é que a coisa julgada que vai prevalecer é a coisa julgada segunda, a segunda coisa julgada que foi proferida. No entanto, essa segunda coisa julgada, ela pode ser objeto de ação rescisória fundada na ofensa à coisa julgada. Então, havendo conflito entre duas coisas julgadas, prevalece a segunda, a última que foi proferida, até que seja objeto de rescisão numa ação rescisória específica com esse objetivo. Então, é a quarta hipótese de ação rescisória prevista no artigo 485 do CPC. Além disso, nós temos a hipótese de violação de lei. E aí, a ofensa à literal disposição de lei, nós temos aquela grande discussão. Bom, a ofensa ao dispositivo de lei, ela pode ser objeto de ação rescisória se, ao tempo da decisão, aquela decisão que transitou em julgado, se ao tempo da rescisão da decisão originária, aquele assunto era controvertido, se tinha interpretação controvertida nos tribunais naquela época a respeito daquilo ou não tinha. E aí, como são os critérios para você interpretar que há ou que não há ofensa à violação à literal dispositivo de lei. Por quê? Porque a gente sabe que a interpretação é dúbia. Em cada caso concreto, ela dá margem, cada dispositivo legal dá margem a várias interpretações e essas interpretações vão sendo ou não consolidadas no âmbito dos tribunais. E outra questão de saber, bom, a partir de que momento aquela interpretação que antes era dúbia, deixou de ser dúbia. Qual é o momento que você vai dizer ali, olha, não, a partir daqui a jurisprudência ficou uniforme a respeito, então essa sentença que foi contra ela viola o literal dispositivo de lei, porque está contrária à interpretação majoritária do que seja o conteúdo daquele dispositivo de lei. Então, é por isso que é importante que a gente veja essas súmulas que vão para a tela aí de vocês. Súmula 343. Não cabe ação rescisória por ofensa literal dispositivo de lei quando a decisão recidenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Essa é a súmula mais conhecida a respeito deste tema. Mas vamos para 83, que também está na tela. Ação rescisória, matéria controvertida. Não procede pedido formulado na ação rescisória por violação literal de lei, se a decisão rescindenda estiver baseada em texto legal infraconstitucional de interpretação controvertida nos tribunais. O marco divisor, quanto a ser ou não controvertida nos tribunais a interpretação dos dispositivos legais citados na ação rescisória, aí, ó, o importante é a data da inclusão na orientação jurisprudencial do TST da matéria discutida. Então, nós temos aí, entrou na orientação jurisprudencial do TST, então deixou de ser matéria discutida e aí o entendimento contrário passa a ser, sim, em violação ao literal dispositivo de lei, portanto, objeto de ação rescisória. Tá. Além dessas hipóteses, nós temos uma outra hipótese especificamente prevista no 485 do CPC, é a que se refere à prova falsa. O que é necessário? Preste atenção, quando o juiz profere uma decisão, existe uma multiplicidade de argumentos, que esses argumentos geram os fundamentos da sentença. Então, é importante que a gente veja, a prova falsa, para ensejar a ação rescisória, ela não precisa ser o único fundamento, ou o principal fundamento, para que o juiz tenha proferido aquela decisão. No entanto, a prova falsa ela deve ter sido um fundamento relevante para que fosse proferida aquela decisão. Pois se ela não for um fundamento relevante para o proferimento daquela decisão, não daria margem à ação rescisória. Por quê? Porque a coisa julgada teria se mantido independentemente daquela prova falsa. Ou seja, foi incidentalmente relevante, mas não foi relevante para o resultado final. Mas, em todas as hipóteses em que aquela prova falsa ela foi relevante para o resultado final, ela pode ser
objeto, aquela coisa julgada pode ser objeto de ação rescisória. Por quê? Porque fundada em prova falsa. Outra questão é documento novo. E aí vem a grande pergunta. O que é documento novo? O documento novo, ele existia à época da decisão originária e não pôde ser usado? Ou, ao contrário, documento novo é o que surgiu depois da sentença que transitou em julgado? Essa é uma grande questão. Porque, à primeira vista, as pessoas poderiam pensar, olha só, documento novo é o que surgiu depois da sentença. Mas não é assim. Documento novo é aquele que existia por ocasião da sentença objeto da coisa julgada, mas esse documento novo não pôde, por algum motivo, ser utilizado e, portanto, é utilizado na ação rescisória para se produzir um novo juízo rescisório ali. Você tem um juízo recidente, que comprova a existência do documento novo, que não pôde ser utilizado, e o juízo rescisório para proferir a nova decisão com base naquele documento novo que foi apresentado. Então, novo não é novo na existência do plano material, ou seja, o documento já existia. Mas ele é novo porque ele, embora existisse, ele, por alguma forma, não pôde fazer uso. Então, documento novo é documento que existia, mas que a parte não pôde fazer uso. Existem no TST algumas súmulas a respeito de ação rescisória fundada em documento novo, principalmente quando a gente está falando de sentença normativa. Então, vejam aí na tela. Ação rescisória, documento novo, dissídio coletivo, sentença normativa. Vejam como é importante aí. Documento novo é o cronologicamente velho, já existente ao tempo da decisão rescindenda, mas ignorado pelo interessado ou de impossível utilização à época do processo. Então, vocês vejam qual é, e aí foi interessante a gente ver especificamente o entendimento do TST a respeito. Então, documento novo é o que já existia, ele é cronologicamente velho, mas ele não pôde ser utilizado na época oportuna, eis a razão pela qual a parte vem e formulação rescisória fundada em documento novo. Existe também uma outra hipótese prevista de ação rescisória, prevista especificamente no artigo 485, que se refere a renúncia, desistência e transação. O que é importante a gente falar? A gente está falando de renúncia, desistência, de transação, mas lembrando que quando a gente está falando de desistência aí, não se refere à desistência do pedido. Por que não a desistência do pedido? Vejam, o que ocorre se a parte desistir do pedido? Há uma extinção sem resolução do mérito. E se há uma extinção sem resolução do mérito, há, nessa hipótese, não se configura hipótese de cabimento de ação rescisória. Então, o que a gente tem? A renúncia, desistência ou transação, que foi feita de forma viciada, ela dá margem à ação rescisória. Mas é necessário, é importante que a sentença tenha tido como base, como fundamento, aquele ato viciado. E qual é o ato viciado? Eventualmente, a renúncia, a desistência ou a transação. Muitas vezes, esse ato viciado pode ser tanto uma confissão que é conseguida, por exemplo, por fraude, ou, de uma forma muito específica, o próprio reconhecimento jurídico do pedido, que é feito eventualmente numa contestação, mas que foi viciado. E por que viciado? E por que esse reconhecimento jurídico do pedido que foi viciado é o fundamento para a sentença que transitou em julgado? Ele é hipótese específica de ação rescisória. Então, o vício aí, ele configura a hipótese que vai ensejar a
ação rescisória. Uma pergunta que existe é se saber se pode haver ação rescisória fundada em vício da confissão, apenas nas hipóteses de confissão real, ou também nas hipóteses de confissão ficta. E aí, a esse respeito, vocês vejam aí na tela, súmula 404. Fundamento para invalidar a confissão. Confissão ficta. Inadequação do enquadramento. O artigo 485, 8º do CPC, ao tratar do fundamento para invalidar a confissão como hipótese de rescindibilidade da decisão judicial, refere-se à confissão real, fruto de erro, dolo ou coação, e não à confissão ficta resultante da revelia. Portanto, e aí nós temos que a hipótese, a previsão expressa do TST, que na revelia, que gera a confissão ficta, quanto à matéria de fato descrita na petição inicial, ela não dá margem à ação rescisória com o fundamento com o fundamento específico da nulidade daquela confissão. Pode haver por outro motivo, mas não pelo motivo da nulidade da confissão, porque na confissão ficta não é a hipótese. Tá. Outra hipótese do artigo 485 é quando ele fala de erro de fato. E o que seria esse erro de fato que ensejaria a ação rescisória? Vejam aí na tela o que seria. Veja só, a ação rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos ao reexame da prova produzida ou a sua complementação. Então, qual é o objeto? O erro de fato que enseja a ação rescisória é o que está aí na tela. Ó, quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. Então, vocês vejam que é justamente isso. Não se presta ação rescisória para se promover reanálise de prova. Mas, se o juiz, ao proferir uma sentença, ele usa ali na sua fundamentação um fato que ele reconhece como existente, mas ele de verdade, esse fato é inexistente, ou o contrário, na sentença ele fundamenta dizendo que tal fato é inexistente, mas esse fato existiu, então aí nós temos erro de fato da apreciação do juiz, da prova produzida e, portanto, nós temos uma hipótese específica de ação rescisória. A respeito desse tema, nós temos uma orientação jurisprudencial, é a orientação jurisprudencial 136, vejam na tela. Ação rescisória, erro de fato. A caracterização do erro de fato como causa de rescindibilidade da decisão judicial transitada em julgado supõe a afirmação categórica e indiscutível de um fato na decisão rescindida, que não corresponde à realidade dos autos. O fato afirmado pelo julgador, que pode ensejar ação rescisória, calcado no inciso 9 do 485, é apenas aquele que se coloca como uma premissa fática indiscutida de um silogismo argumentativo. Não aquele que se apresenta no final desse mesmo silogismo como conclusão decorrente das premissas que especificaram as provas oferecidas, para se concluir pela existência do fato. Essa última hipótese é afastar o parágrafo 2º 485 ao exigir que não tenha havido controvérsia sobre o fato e pronunciamento judicial esmiuçando as provas. Então, vocês viram aí claramente que o entendimento do TST a respeito é justamente o erro de fato, ele tem que se referir especificamente ao juiz entender aquele fato por existente ou inexistente. Mas não uma interpretação a respeito daquilo ali, porque se for uma interpretação a respeito dali que foi discutida nos autos, não é a ação rescisória o meio processual adequado para a rediscussão da matéria controvertida. O que é objeto da ação rescisória é justamente a verificação ali daquele equívoco gritante a respeito da existência ou inexistência de um fato. Tá. Então, nós vimos aí o quê? 9 hipóteses de ação rescisória, e aí essas 9 hipóteses de ação rescisória que são previstas no CPC, elas têm aplicação subsidiária, todas elas, no processo de trabalho. Aí vem aquela pergunta, como não poderia deixar de ser? Olha, a professora falou,
as hipóteses de ação rescisória vêm previstas no 485 e é números clausos. Tudo bem. Mas e se a parte indica o fato, mas ao capitular esse fato, ou seja, da sua configuração jurídica, ela erra no inciso do artigo 485 do CPC. Ela indica, olha, o fato foi esse, tá. E esse fato, para mim, é a hipótese de ação rescisória. Mas indica erroneamente qual inciso do 485 do CPC a ela se refere. Pergunta-se, essa capitulação errônea vai levar à impossibilidade de reconhecimento da ação rescisória, vai levar à inépcia da ação rescisória ou não? E aí, a respeito disso, nós temos especificamente entendimento do ST, que vocês vão ver na tela. Ação rescisória, petição inicial, causa de pedido. Ausência de capitulação, capitulação errônea do 485. Não padece de inépcia a petição inicial de ação rescisória apenas porque omite a subsunção do fundamento de rescindibilidade do 485 ou capitula erroneamente em um dos seus incisos. Contanto que não se afaste dos fatos e fundamentos invocados como causa de pedido, ao tribunal é lícito emprestar-lhe adequada qualificação jurídica com base naquele princípio, iuria novit curia. No entanto, fundando-se a ação rescisória no 485, inciso 5º do CPC, é indispensável a expressa indicação na petição inicial da ação rescisória do dispositivo legal violado, por se tratar de causa de pedido da rescisória, não se aplicando, no caso, o princípio de iuria novit curia. Vejam só, em qualquer hipótese de ação rescisória, a parte capitulou errado ou não capitulou, não é inépcia, e a parte pode ver conhecidos os fundamentos da sua ação rescisória. Salvo aquela hipótese de ação rescisória fundada em quê? Violação a dispositivo legal. Porque, evidentemente, nesse caso, violação a dispositivo legal, a parte deve indicar o dispositivo legal violado. Que é justamente aí, nesse caso, não é questão de capitulação no artigo 485 do CPC. Nesse caso, nós estamos mencionando especificamente o quê? Uma hipótese da causa de pedir. A causa de pedir é justamente a violação do dispositivo legal. Então, a parte tem que formular e indicar o dispositivo legal violado. Tá? Então, o que nós acabamos de ver? Hipóteses de aplicabilidade. Hipóteses de incidência. São quantas? 9. Onde elas vêm previstas, 485 do CPC. Vejam só, até agora eu estou falando CPC. E aí vem a pergunta, tá, CPC, eu mostrei aqui inúmeras súmulas de TST a respeito do tema, já demonstrando a aplicabilidade no processo de trabalho, mas não apontei qual é o dispositivo legal que enseja essa subsidiariedade. Então, onde na CLT nós temos a previsão de aplicabilidade do CPC e especificamente da ação rescisória, é num dispositivo específico, artigo 836 da CLT, que vocês vão ver na tela. É vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas, excetuados os casos expressamente previstos nesse título, e aí vem, e a ação rescisória, que será admitida na forma disposta no capítulo 4 do título 9 do Código de Processo Civil. Aí vem o importante, dispensado o depósito referido no 488, inciso 2º, e 494 daquele diploma legal. Por que isso? Porque, na verdade, a ação rescisória no processo de trabalho não se pode exigir o depósito prévio, aquele depósito prévio que é feito como caução. Por quê? Porque isso seria totalmente incompatível com os princípios do processo de trabalho, eis a razão por que não se exige depósito prévio para se ensejar ação rescisória no processo do trabalho. Tá. Então, a gente já viu as hipóteses, a gente já viu que é aplicável no processo de trabalho, viu que é aplicado no processo de trabalho, salvo em relação ao depósito, e que o que fica pendente da gente saber agora é o quê? Competência, procedimento. Qual é a competência? Eu já falei no início, nós quando falamos de ação rescisória sabemos que a competência é originária dos tribunais. Vale dizer, não há ação rescisória em juízes singulares, em juízes de primeiro grau de jurisdição. A ação rescisória é de competência originária ou do TRT ou do TST, a depender
da hipótese em que houve ou não. Então, se a sentença que transitou em julgado é de primeiro grau, a competência originária é do TRT. Se a sentença que transitou em julgado foi um acordo daquele tribunal, a competência originária é do TRT. Se a decisão foi do TST que transitou em julgado, a competência originária é do TST. E aí vem algumas questões que são controvertidas. Em primeira vista, seria muito fácil a gente saber quando é competente cada uma das instâncias. No entanto, existe controvérsia para aqueles casos de não conhecimento de recurso, por exemplo, não conhecimento de recurso de revista. Em cada uma dessas hipóteses, nós teríamos um tratamento diferenciado, que enseja muita discussão na jurisprudência. Eis a razão porque gera o quê? Súmula do TST a respeito. E é por isso que a gente vai ver a súmula 192 do TST na tela. Se não houver conhecimento de recurso em revista ou de embargos, a competência para julgar a ação que visa a rescindir a decisão de mérito é do TRT, ressalvado disposto no item 2. Acórdão rescindendo do TST, que não conhece recurso de embargos ou de revista, analisando a arguição de violação de dispositivo de lei material ou decidindo em consonância com súmula de direito material ou iterativa notória e atual jurisprudência de direito material da seção de dissídios individuais, ou seja, fundado na súmula 333, examina o mérito da causa, cabendo a ação rescisória da competência do TST. Em face do disposto no 512 CPC, é juridicamente impossível o pedido explícito de desconstituição de sentença quando substituído por acordo do TRT ou superveniente sentença homologatória de acordo que puser fim ao litígio. Isso é muito importante. Vejam só, o acórdão rescindendo, a decisão rescindendo é aquela decisão que transitou em julgado. Então, se aquela decisão foi substituída por um acordo do tribunal, ou se aquela decisão foi substituída por um acordo que põe fim àquela demanda, aquela decisão não pode ser objeto de ação rescisória. Naquele tópico que foi substituído, quem é objeto da ação rescisória é a decisão final, a decisão que transitou em julgado. Vamos para o próximo inciso. É manifesta a impossibilidade jurídica de pedido de rescisão do julgado proferido em agravo de instrumento que, limitando-se a aferir eventual desacerto do juízo negativo da admissibilidade do recurso revista, não substitui o acórdão regional. Quinto, a decisão proferida pela seção de dissídios individuais em sede de agravo regimental, calcada na súmula 333, substitui acordo da turma do TST, porque emite juízo de mérito, comportando em tese o corte rescisório. Vocês vejam aí que o inciso 5º é expressamente o mesmo entendimento do inciso 2º, ali no inciso 2º falando quando o recurso sobe para o TST, e aí o julgamento se dá com base na súmula 333, portanto, a competência do TST, e ali já falando o mesmo assunto, mas se referindo às turmas e à seção de dissídios individuais. Se na seção de dissídios individuais o julgamento se dá com base na súmula 333, nós temos aí a substituição do acordo da turma pelo acordo da seção de dissídios individuais, que assim definiu, e, portanto, é decisão de mérito também e passivo do corte rescisório ali naquele instante. Tá. Então, nós temos aí as hipóteses de competência para ação rescisória e como se fixa essa competência em casos controvertidos. Foi por isso que eu trouxe de uma forma tão específica a súmula do TST a respeito do tema, para que vocês gravem. É muito importante que vocês gravem o conteúdo dessa súmula. Tá. E aí a gente tem outras discussões. Então, outra discussão a respeito da legitimidade. Pergunta-se, quem tem legitimidade para ajuizar a ação rescisória? Evidentemente, as partes têm legitimidade para ajuizar a ação rescisória, mas, além das partes, quem mais tem legitimidade para ajuizar a ação rescisória? Para responder essa pergunta, nós temos o artigo 487 do CPC. Vejam na tela. Tem legitimidade para propor a ação? 1. Quem foi parte no processo ou seu sucessor. 2. Terceiro juridicamente interessado. 3. O Ministério Público. Se não for ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção.
quando a sentença é o efeito de colusão entre as partes a fim de fraudar a lei. Vejam só, perguntas. Vocês viram que, na hipótese do dispositivo legal que a gente acabou de citar, nós temos duas hipóteses de legitimidade do Ministério Público. Pergunta-se, a legitimidade do Ministério Público, ela se limita a essas duas hipóteses que eu acabei de ler para vocês, ou não? Ou nós temos legitimidade do Ministério Público em outros casos, numa possibilidade mais ampla de legitimidade do Ministério Público para ajuizamento da ação rescisória. Isso é uma questão controvertida que foi objeto de uma súmula, e a súmula é a 407 do TST. Vejam na tela, ação rescisória, Ministério Público, legitimidade. A legitimidade é de causa do Ministério Público para propor ação rescisória, ainda que não tenha sido parte no processo que deu origem à decisão rescindida, não está limitada às alíneas A e B do inciso 3º do 487 do CPC, uma vez que traduzem hipóteses meramente exemplificativas. Então, vocês vejam que a ação rescisória, aí na hipótese, o Ministério Público tem legitimidade também em outras hipóteses, não apenas nessas previstas no dispositivo legal, e isso conforme o entendimento consolidado do TST. Tá. Segundo tópico relevante para a gente perguntar é o seguinte, eu disse que, bom, as partes têm legitimidade para ação rescisória, seus sucessores, a título universal ou singular, têm legitimidade para ação rescisória, o terceiro juridicamente interessado. Mas acontece hipótese em que nós temos litisconsórcio, não é isso? E temos litisconsórcio ativo, temos litisconsórcio passivo, é muito comum na Justiça do Trabalho. As ações são ajuizadas ou por mais de um reclamante, ou por um sindicato substituindo o reclamante, ou é ajuizada em face de dois empregadores, o principal e o subsidiário. E aí vem a pergunta, tá, e para ajuizamento da ação rescisória, é preciso que venha todo mundo ou não? Então, é hipótese de litisconsórcio necessário ou não? Gerou muita controvérsia esse assunto também e deu margem a uma súmula específica, a súmula 406 do TST, que vocês vão ver na tela. Ação rescisória é litisconsórcio necessário no polo passivo e facultativo no ativo, inexistente quanto aos substituídos pelo sindicato. O litisconsórcio na ação rescisória é necessário em relação ao polo passivo da demanda, porque supõe uma comunidade de direitos e de obrigações que não admite solução díspara para os litisconsórcios em face da indivisibilidade do objeto. Aí vem o importante. Já em relação ao polo ativo, o litisconsórcio é facultativo, uma vez que a aglutinação de autores se faz por conveniência e não pela necessidade decorrente da natureza do litígio, pois não se pode condicionar o exercício do direito individual de um dos litigantes no processo originário à anuência dos demais para retomar a lida. Tudo bem. Aí vem a pergunta, e o sindicato? O inciso 2º fala, o sindicato, substituto processual e autor da reclamação trabalhista, em cujos autos fora proferida a decisão rescindenda, possui legitimidade para figurar como réu na ação rescisória, sendo descabida a exigência de citação de todos os empregados substituídos, porquanto inexistente litisconsórcio passivo necessário. Então, vocês veem claramente, o sindicato, ele ajuiza a ação na qualidade de substituto processual. Tem os substituídos. No entanto, na ação rescisória, da mesma forma que ele soube ajuizar ele sozinho a ação principal, a ação rescisória relativa àqueles autos poderá ser ajuizada pelo reclamado em face daquele sindicato, também na qualidade de substituto processual, não sendo necessário, portanto, que se promova a citação de cada um dos substituídos, porque ia levar à inviabilidade. Então, o processo, ele tem, na substituição processual, uma natureza coletiva e não é razoável que na ação rescisória seja necessária a citação de cada um dos substituídos, eis a razão pela qual o entendimento do TST se fixou nesse sentido, né? Então, nós tivemos a questão. O litisconsórcio ativo é, portanto, facultativo, o litisconsórcio passivo, ele é obrigatório, e o sindicato, ele atua também no polo passivo da demanda, ele que atuou no processo principal com substituto processual como autor da ação, ele atua como réu da ação rescisória na qualidade de substituto processual também, não sendo necessária a citação dos litisconsórcios. Tá.
E aí, então, a gente falou de legitimidade, falou de competência, falta terminar o rito. Então, como é que se dá esse rito da ação rescisória? A gente já sabe que é competente o tribunal, competência originária do tribunal, mas a gente ainda não viu como é que se processa isso no âmbito dos tribunais. Até porque muitas vezes é necessária a produção de prova, e aí quem vai colher essa prova? Isso está expressamente previsto no CPC, o CPC traz isso em dispositivo legal, que é de aplicabilidade ao processo de trabalho. Então a gente vai ver esses dispositivos na tela. Petição inicial será elaborada com observância do requisito 282, aí devendo o autor cumular pedido de rescisão com o de novo julgamento da causa. Então é o juízo rescindente e o juízo rescisório. Aí vem o 491. O relator mandará citar o réu, assinalando-lhe prazo nunca inferior a 15 dias, nem superior a 30, para responder aos termos da ação. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, é o que eu acabei de falar, o relator delegará a competência ao juiz de direito da comarca, onde deva ser produzida, fixando o prazo de 45 a 90 dias para a devolução dos autos. Concluída a instrução, será abrir esta vista para cada uma das partes para razões sinais e, em seguida, os autos sobem ao relator, procedendo-se ao julgamento. Julgando-se procedente a ação, o tribunal rescindirá a sentença e proferirá, se for o caso, novo julgamento. Então, nós temos aí toda a estrutura, né? Ele é ajuizado no segundo grau, é dada a oportunidade para contestação no segundo grau, e aí o relator verifica que a necessidade de produção de prova remete ao juiz de primeiro grau, o juiz de primeiro grau tendo 45 a 90 dias, a depender do prazo que foi estabelecido pelo relator, para produzir essa instrução, são formuladas as razões finais e é proferido o julgamento. Esse julgamento nos termos do pedido. O pedido deverá fazer o pedido de juízo rescindente e juízo rescisório, se necessário. Porque eu já disse que há casos em que não há juízo rescisório, como é a hipótese, por exemplo, da incompetência absoluta. E aí, com base nesse pedido, nós temos a decisão do acordo também, do juízo rescindente e, se for o caso, também do juízo rescisório. E aí a gente encerra essa exposição, apenas lembrando que a ação rescisória é exceção prevista no Código de Processo Civil, exceção aos efeitos da coisa julgada material. Nós temos com ela a nulidade, a declaração da nulidade daquela decisão, o juízo rescindente. E essa ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação, ela não é um recurso, embora a gente veja no âmbito dos recursos de uma forma mais ampla. E essa ação rescisória ela pode ser ajuizada até 2 anos. 2 anos de quê? Do trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir, né? A gente viu de uma forma geral que aplicamos completamente o Código do Processo Civil, de aplicação subsidiária no processo de trabalho, salvo em relação à caução ao depósito prévio, que não é exigido no processo do trabalho por expressa determinação legal. Então, nessa aula tivemos uma visão geral de ação rescisória. Ficamos por aqui. Até mais!